Bom, tá gravando, boa tarde a todos. Então, a aula de hoje vai ser massa atômica. A massa atômica seria a massa de um átomo, né? Então, se a gente olhar na tabela periódica que a gente estudou no semestre passado, eu tenho aquela tabela periódica que eu forneci para vocês, que é a do Conselho Regional de Química. Então, toda a tabela, ela tem uma legenda, que ela mostra para você o que significa cada símbolo, cada número. Né? Então, ó, na tabela periódica que geralmente a gente trabalha, que é desse do CRQ, que eu mando no via SIGA, né, no caso de provas, eu trabalho com essa do CRQ, Conselho Regional de Química. Então, tem aqui, eu tenho o símbolo do elemento, essa parte de cima aqui é o número atômico, né, o número de prótons, o nome do elemento químico e essa massa atômica. Tá? Então, se a gente olhar aqui, essa massa atômica, 12,01, é um número quebrado. Seria aquele número de massa, né? Que a gente viu no semestre passado. Agora, a gente vai ver na tabela periódica, muitas vezes esse número de massa ele é um número quebrado. Por que ele é um número quebrado? É isso que a gente vai estudar hoje. Porque esse número de massa, nós temos, por exemplo, o carbono, nós temos os isótopos. Os isótopos são aquelas espécies químicas com o mesmo número de prótons. Então, a gente tem o carbono com a massa 13, 12, 13 e 14. Nós temos três isótopos conhecidos do carbono, massa 12, 13 e 14. Então, é feita uma média ponderada dessas espécies, e a média ponderada que é colocada na tabela periódica. Então, esse número aqui, ó, 12,01, ele é quebrado. Por quê? Porque é a média ponderada, tá? Então, por isso que a gente vai ver esse número. Na maioria das vezes, a gente arredonda esse valor, né? Então, a gente arredonda para 12, tá? Que é muito comum a gente fazer esse arredondamento. Então, isso daqui é a forma com que a gente representa o elemento químico na tabela periódica, tá? Agora, se você estiver representando o elemento químico de forma isolada, ele é representado de uma outra forma. Né? Então, representação do átomo, né, de cada elemento químico. Então, se você coloca o símbolo do elemento químico, aqui embaixo, no lado esquerdo, embaixo, é o número atômico, que seria o número de prótons, e em cima seria a massa desse elemento químico. Geralmente, essa massa ela é número inteiro, né? Arredondado. Tá? Então, se você for olhar a representação na tabela periódica, é uma, né? Porque tem uma legenda. E se você for representar de forma isolada, né? Por exemplo, se fosse o carbono, esse E aqui de elemento seria um C aqui do carbono, né? O Z seria o número atômico, seria 6 aqui. E a massa A, né? Nós poderíamos colocar o isótopo 12. Colocar o 12 aqui, referente a esse A. Então, é dessa forma que a gente representa um elemento químico na forma isolada. Então, padrão isótopo do carbono 12. Então, o que os químicos fizeram? Pegaram um átomo de carbono e dividiram ele em 12 pedaços. Então, ele pegou o carbono, né, que tem a massa número 12. Então, eles pegaram aqui o carbono, dividiram em 12 pedaços. Como se fosse uma pizza, né? Uma pizza dividido em 12 pedaços. Cada um desses pedaços aqui equivale ao quê? 12avos da massa do átomo de carbono. Então, esse pedaço aqui, esse 1/12avos, ele chamou de U, que seria a unidade de massa atômica. Ele pegou o isótopo 12, que tem a massa 12 do carbono, dividiu ele em 12 pedaços, e cada um desses pedaços ele chamou de U. E esse U é a unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica.
então só para esses dados aqui da tabela a gente não precisa decorar, né? Só para a gente ter uma referência, né? O elétron, ele tem 5,48 vezes 10 elevado a menos 4 U. É uma massa bem pequena, né? A massa do elétron. Agora, o nêutron, né, ele tem aproximadamente 1,00, né? A gente arredonda para 1, né? Equivalente à massa de 1 U. Então, se a gente pegar o átomo de carbono do isótopo 12, de massa 12, dividir ele em 12 pedaços, a gente pegar um pedaço dele, equivale à massa de um nêutron, né? Aproximadamente a massa de um nêutron. E a mesma coisa a massa de um próton, né? 1,00 a gente arredonda para 1, né? Então, se pegar ali uma fatia aqui dessa representação, equivale à massa de um próton, tá? Então, é o padrão, né, que ele utilizou do isótopo carbono 12. E qual que seria a massa desse pedaço de pizza aqui que a gente representou aqui, desse 1U? 1U seria 1,660 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Agora, convertendo em gramas, né, multiplica tudo por 1000. Então, 1U é igual a 1,660 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, é claro que essas informações aqui não precisa decorar, né? É só para a gente mostrar para vocês que tem um significado. Então, tem essa tabela aqui do lado direito, que também não precisamos decorar. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse hidrogênio, ele tem a massa bem próxima de 1U, né? 1,00, né? Então, o hidrogênio ele tem, a gente considera 1U, uma unidade de massa atômica. O carbono 12, a gente tem aqui, ó, 12, né, exatos, né, 12 pedaços dessa pizza. Então, isso seria 12U. O oxigênio aqui, ó, 15,99. Então, a gente arredonda para 16, né? Então, tem o oxigênio, se você pegar o oxigênio, e a massa dele equivale a 16 pedaços dessa pizza aqui. Se a gente olhar o flúor, tem 18,99, arredondando para 19, né? Então, se a gente pegar o flúor, tem 19 pedaços dessa pizza aqui. E assim por diante. É claro que a gente não precisa decorar essas informações, né? Estão todas tabeladas. Então, como eu falei para vocês, deixa eu colocar a tabela periódica aqui. Ó, se a gente olhar a tabela periódica, se a gente pegar a massa dos elementos, vamos pegar aqui do cloro, por exemplo. O cloro está na família 7A e está aqui, ó. O cloro, a massa dele, ó, 35,45. É um valor, né, quebrado, né? Por quê? Porque é a média ponderada. Ele pega os isótopos do cloro, faz a média ponderada, e esse valor aqui seria a média ponderada, né, dos isótopos do cloro. Ó, aqui, ó, se a gente pegar o argônio, ó, 39,95. Para base de cálculo, a gente pode arredondar para 40, tá? Não tem problema nenhum. Mas por que esse número é quebrado? Porque é a média ponderada dos isótopos do argônio. Se a gente pegar aqui, ó, o galho é 69,72. Então, eles pegam os isótopos do galho, calcula a média ponderada, e aí esse valor da média ponderada é que eles colocam na tabela periódica, 69,72. A mesma coisa aqui, ó, do germânio, 72,63. É a média ponderada dos isótopos, tá? Então, por isso que esses números aqui são números quebrados, tá? Que representam a média ponderada dos seus isótopos. Como que a gente calcula essa média ponderada? Então, essa média ponderada, a gente faz a média ponderada das massas atômicas, né? Então, só para relembrar, os isótopos são as espécies químicas que têm o mesmo número de prótons. Então, a gente calcula através dessa fórmula aqui.
A princípio, a gente olhar essa fórmula, a gente pode achar um tanto trabalhosa, mas resolvendo o exercício 1, a gente vai ver que é tranquila de usar essa fórmula. Mas seria o seguinte, a massa atômica, né, seria a média da massa atômica, né, a média ponderada da massa atômica, é igual à massa do elemento 1, que multiplica a sua porcentagem em abundância, mais a massa do elemento 2, multiplicada pela porcentagem, pela abundância do elemento 2. E aí assim você vai somando, até né, N isótopos. A gente faz essa somatória e depois divide tudo por 100. Então, a princípio, pode ser um pouco trabalhoso usar essa fórmula, mas vamos usar aqui como exemplo, esse exemplo 1, a gente vai ver que é mais tranquilo de se usar. Então, esse exemplo 1, ele diz, ó, o elemento boro é encontrado na natureza na forma de 2 isótopos. Então, tem 20% de abundância do isótopo de massa 10, do boro, e 80% do isótopo do boro de massa 11. Então, tem 2 isótopos, né? Então, determine a massa atômica desse elemento. Então, a massa atômica vai ser igual a... Então, a gente pega aqui, ó, a massa do primeiro isótopo, que seria 10, e multiplica pela abundância, que é 20%. Mais 11, que seria a massa do segundo isótopo, que multiplica por 80%, que seria a abundância desse segundo isótopo. E aí divide tudo por 100. Então, 10 vezes 20 vai dar 200, 11 vezes 80 vai dar 880, dividido por 100, então a massa atômica vai dar 10,8 U. Então, se a gente olhar na tabela periódica, vai dar, se a gente olhar o boro, ele vai ter uma massa atômica bem próxima disso daqui, ó, de 10,8 U. Então, é dessa forma que a gente resolve esse exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Ele fala, ó, o elemento rubídio é encontrado na natureza na forma de 2 isótopos. Um tem 72%, né, de abundância, 72% deles contém 48 nêutrons, e 28% deles tem 50 nêutrons. Determine a massa atômica desse elemento. Ele dá aqui que o número atômico do rubídio é 37. Então, a gente tem 2 isótopos. Então, vamos separar, né, as informações desses 2 isótopos. O primeiro isótopo, ele falou que tem abundância de 72%. E ele falou que um desses isótopos, ele tem 48 nêutrons, né? E ele falou que o número atômico do rubídio é 37. 37. Então, a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se a gente somar aqui 48 com 37, vai dar 85. Então, a massa desse isótopo aqui do rubídio é 85. Da mesma forma, a gente faz com o segundo isótopo. Ele falou ó, que a abundância desse isótopo é 28%. Abundância na natureza. O número de nêutrons é 50, o número de nêutrons. E o número atômico, ele falou para a gente que é 37, né? Que é o número de prótons. Então, se a gente fizer 50 mais 37, vai dar 87, que seria a massa desse segundo isótopo, do rubídio. Então, a gente joga na fórmula, né? Então, a massa atômica vai ser igual à massa do primeiro isótopo, que é 85, que multiplica pela abundância, que é 72%. Então, multiplica por 72%. Mais a massa do segundo isótopo, que é 87, que multiplica pela abundância, que é 28%. Então, multiplica por 28%. E divide tudo por 100, 100%. Então, 85 vezes 72 vai dar 6.120.
87 vezes 28 vai dar 2.436. Tudo dividido por 100. Né? Fazendo na calculadora, né, esse cálculo aqui vai dar a massa atômica de 85,56 U, que seria a unidade de massa atômica. Então, essa daqui que seria a resposta desse exemplo 2. Então, vamos agora para o exemplo 3. Determine a abundância relativa de cada isótopo do elemento gálio, cuja massa atômica é 69,7 U. Os isótopos naturais desses elementos são o gálio, cuja massa é 69, e o outro gálio que a massa é 71. Então, o que a gente fez aqui? Ó? O gálio com a massa 69, a gente chamou ele de X. E o gálio com a massa 71, a gente chamou ele de Y. Tá? Só para simplificar aqui os cálculos. E a gente joga na fórmula aqui da média ponderada. Então, a média ponderada, né, da massa atômica, ele forneceu para a gente, ó, é 69,7 U. 69,7 U. É igual a massa desse isótopo X, né? Então, a massa é 69, vezes X, que seria a abundância dele em porcentagem. Mais a massa do segundo isótopo, que é 71, multiplicada pela abundância desse isótopo 71. Dividido por 100, que é nessa fórmula aqui, ó. Aí a gente multiplica cruzado, né? Então vai ficar, ó, 69x mais 71y vai ser igual, ó, 69,7 vezes 100, que vai dar 6.970. Então a gente sabe que o gálio tem 2 isótopos. Então, se a gente somar a abundância em porcentagem do isótopo X e Y, tem que dar 100%, né? Porque se tem 2 isótopos só na natureza, então X mais Y tem que dar 100%. Então, a gente tem essa relação matemática aqui, que a gente pode resolver e encontrar o valor de X e o valor de Y. Uma das formas é a gente isolar o X ou isolar o Y. Então, aqui, ó, vamos isolar o X. Então, o X vai ser igual a 100 menos Y. Só peguei o Y aqui e passei para o lado de lá do sinal de igual. Então, isolando o X aqui, ó, X é igual a 100 menos Y. Esse valor de X aqui, o que eu fiz? Eu substituí nessa expressão aqui de cima. Então, vai ficar, ó, 69x, então ficou 69 que multiplica 100 menos y. 69 que multiplica 100 menos y. Mais 71y, que é igual a 6.970. Aí a gente resolve essa expressão aqui, ó. Então, vai ficar 69 vezes 100, vai dar 6.900. Aí, 69 menos y vai dar 69y negativo, né? Mais 71y, que é igual a 6.970. Então, ó, 71y positivo com 69y negativo vai dar 2, né? E a gente pega, então, vai ficar 2y, pega esse 6.900, passa para o lado de lá negativo. Então, fazendo já direto, ó, 6.970 menos 6.900 vai dar 70. Então, 70 dividido por 2, o y é igual a 35%. A gente viu aqui que o y corresponde ao gálio de massa 71. Né? Então, o y corresponde ao gálio de massa 71. E o X é 65 daí. Exatamente, perfeito. Porque se a soma dos dois é 100%, né? Um a gente já Sim. calculou 35%, o outro é 65%. Tá perfeito o seu raciocínio.
Então, o galho 69, né, a resposta dele, vai dar 65%. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Agora vamos para o exemplo 4, cuja resolução, né, o padrão de resolução, o raciocínio é bem parecido. Então, ele fala que um elemento M, ele chamou elemento M, apresenta os isótopos M79 e M81. Sabendo que a massa atômica do elemento M é 79,90 U. Determine os percentuais de cada isótopo do elemento M. Então, a gente chamou aqui, ó, o isótopo 79, cuja massa é 79, a gente chamou ele de X. E o elemento aqui, cuja massa é 81, a gente chamou ele de Y. E a gente jogou na fórmula, né, da massa atômica. Então, seria o seguinte, a massa atômica, que é 79,90 U, né, que ele deu no enunciado da questão, e a gente pega a massa do primeiro isótopo e multiplica pela sua abundância, que a gente chama ela de X. Então, vai ficar, ó, 79 vezes X, mais 81 vezes Y, né? 81 vezes Y, 81 é a massa do isótopo e Y é a abundância do Y. Aí divide por 100, porque está na fórmula, né, da média ponderada, é igual a massa atômica desse elemento, que deu 79,90 U, que está no enunciado da questão aqui. Ó. Aí o que a gente faz? A gente multiplica cruzado, né? Então, vai ficar, ó, 79x mais 81y é igual a 79,90 vezes 100, que vai dar 7.990. Então, ele falou que tem dois isótopos, o isótopo 79 e 81. Então, a soma desses dois isótopos tem que dar 100%. Então, x mais y é igual a 100. Então, a gente pode isolar o x ou pode isolar o y, né? Então, vamos isolar aqui o x. Então, o x é igual a 100 menos y. A gente pegou esse y aqui e passou para o lado de lá, do outro lado do sinal de igual, né? Então, x é igual a 100 menos y. Aí, o que a gente fez aqui, ó? Pegou essa expressão de x e substituiu aqui nessa primeira expressão. Então, vai ficar 79, que multiplica x. Mas o x ele é igual a 100 menos y. Então, a gente põe 100 menos y. Então, vai ficar 79, que multiplica 100 menos y. Mais 81y, que é igual a 7.990. Então, vai ficar 79 vezes 100, vai ficar 7.900, menos 79y. Mais 81y é igual a 7.990. 7.990. Então, se a gente fazer, ó, vai ficar 81y positivo, né, com 79y negativo. Então, vai dar 2y. E a gente pega esse 7.900, passa para o lado de lá, com o sinal invertido, né? Então, vai ficar 7.990 menos 7.900, que vai dar 90. Então, 2y é igual a 90, y é igual a 45%. E o outro ali é 55. Exatamente, perfeito. Está correto o seu raciocínio. Então, o y aqui, 45, o y representa o isótopo 81, né? Esse isótopo 81. 100 menos 45 vai dar 55. 55% é a porcentagem do isótopo 79. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Então, vamos aqui para o exemplo 5. Qual é a fórmula do óxido de enxofre, que ele chamou aqui de SX, né? E o X a gente vai calcular, e OY,
que o Y a gente vai calcular também, formado por 60% em massa de oxigênio. Ele deu aqui os dados, né? Que do enxofre é 32U, que a gente retirou da tabela periódica, e o oxigênio 16U. E ele deu uma dica aqui para resolver essa questão. Em uma espécie química, a razão é a mesma coisa que divisão. Então, a divisão da massa em gramas dos átomos por suas respectivas massas atômicas fornece a proporção atômica na substância. A gente tem um elemento, por exemplo, o enxofre. A gente pega a massa desse enxofre em gramas e divide pela sua respectiva massa atômica. Pega a massa do oxigênio em gramas e divide por sua respectiva massa atômica do oxigênio, né? E aí o valor dado, ele dá a proporção atômica na substância. Então aí com isso a gente consegue calcular o X e o Y. Então se a gente pegar uma amostra de 100 gramas, né, desse óxido de enxofre, daí a gente pega uma amostra de 100 gramas, ele falou que 60% em massa é oxigênio. Então a gente vai ter com uma amostra de 100 gramas, a gente vai ter 60 gramas de oxigênio e 40 gramas de enxofre. Deixa eu só arrumar aqui. A gente vai ter 60 gramas de oxigênio e 40 gramas de enxofre. 60 gramas de oxigênio e 40 gramas de enxofre. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Pegar o enxofre e o oxigênio e colocar as suas respectivas massas em gramas. Então, eu coloquei aqui, ó, enxofre 40 gramas e o oxigênio 60 gramas. E aí a gente faz a divisão pela massa atômica de cada uma das espécies. Então, o enxofre é 32. Então, a gente faz 40 dividido por 32. E o oxigênio é 40. O oxigênio é 60, né? Quer dizer, o oxigênio é 60, dividido por 16. 60 dividido por 16. Então, fazendo na calculadora aqui 40 dividido por 32, vai dar 1,25, né? E vai dar 3,75. Então, fazendo ó, 40 dividido por 32 vai dar 1,25. 60 dividido por 16 vai dar 3,75. O que a gente faz? Deu um número quebrado, deu um número, né, 1,25 e 3,75. Como que a gente faz para deixar tudo com o número inteiro? A gente divide sempre pelo menor número. Então, a gente tem aqui, ó, 1,25 e aqui 3,75. Então, o que a gente faz? Divide pelo menor número, 1,25. Então, eu já coloquei aqui, ó, 1,25 e aqui 1,25. Então, fazendo na calculadora, 1,25 dividido por 1,25 vai dar 1. O oxigênio tem 3,75. 3,75 dividido por 1,25 vai dar 3. Então, ficou S1O3. Né? O índice 1 não é obrigatório colocar, então vai ficar SO3. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. E o penúltimo exemplo da aula de hoje, esse exemplo 6, seria o gás metano, que é o CH4, é constituído por 25% de hidrogênio em massa. Então, o item A ele fala qual a razão entre a massa de carbono e de hidrogênio nesse gás. E o item B, qual a quantidade de hidrogênio necessária para reagir totalmente com 36 gramas de carbono e resultar em metano. Então, o item A, ele fala, né? Qual a razão, ou seja, a divisão entre a massa do carbono
né? Carbono dividido pelo hidrogênio desse gás. Então, se a gente pegar uma amostra de 100 gramas desse gás, 25 gramas vai ser hidrogênio, ó, porque ele falou, ó, 25% é hidrogênio. Então, se você pegou uma amostra de 100 gramas, 25 gramas é hidrogênio. O restante vai ser carbono, né, para dar 100 gramas, né? Então, 25 gramas de hidrogênio, 75 gramas de carbono. Então, o enunciado do item A, ele fala para você pegar a massa de carbono e dividir pela massa de hidrogênio. Então, vai ficar 75 gramas dividido por 25. Então, fazendo esse cálculo aqui, vai dar 3. Então, essa daqui seria a resposta desse item A. Agora, o item B. Qual a quantidade de hidrogênio necessária para reagir totalmente com 36 gramas de carbono e resultar em metano? Então, a gente viu aqui, ó, que o gás metano ele deu a fórmula para a gente, ó, que é carbono reagindo com hidrogênio. Carbono e hidrogênio, né? Para formar metano. Então, ó, carbono mais hidrogênio, eles vão reagir numa certa proporção e vai produzir o gás metano, que é o CH4 aqui em cima. A gente viu lá no item A que a gente precisa de 75 gramas de carbono para reagir com 25 gramas de hidrogênio. E aí vai produzir o quê? 100 gramas de metano. Então, a gente tem aqui, ó, 75 gramas de carbono vão reagir com 25 gramas de hidrogênio. Tá? Traça essa proporção, ó, 75 gramas de carbono reage com 25 gramas de hidrogênio. No enunciado do item B, ele fala, ó, 36 gramas de carbono. Então, a gente põe aqui, ó, 36 gramas de carbono, a gente vai precisar de X gramas de hidrogênio para reagir. Então, a gente resolve essa regra de 3, vai ficar 75x, que é igual a 36 vezes 25. Aí vai ficar 75x, que é igual a 900. Então, o x vai ser igual a 12 gramas. 12 gramas de hidrogênio você vai precisar para reagir com 36 gramas de carbono. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 6, o item B. Então, vamos para o último exemplo da aula de hoje, que ele fala, ó, em um determinado óxido de cloro, óxido de qualquer elemento é um elemento mais um oxigênio, tá? Na qual o oxigênio é mais eletronegativo. Então, quando ele fala óxido de cloro, ele deu aqui, ó, ClX, OY. Então, a gente vai ter que determinar o valor de X e de Y, né? Então, ele falou, a porcentagem de cloro é 81,6%. Então, o item A, ele fala, determine a quantidade de oxigênio que reage totalmente com 5 gramas de cloro e resulta nesse óxido. E o item B, determine a fórmula molecular desse óxido. Ele dá as respectivas massas, né, atômicas, né, do cloro, que é 35,5U, e o oxigênio é 16U. Então, começando pelo item A, né, ele fala, ó, determine a quantidade de oxigênio que reage totalmente com 5 gramas de cloro e resulta nesse óxido. Então, a gente tem aqui o cloro, ele vai reagir com o oxigênio e vai produzir óxido de cloro. Então, se a gente pegar uma amostra de 100 gramas desse óxido de cloro, então ele falou para a gente que 81,6% é cloro. Então, a gente põe aqui, ó, 81,6 gramas é cloro. E o restante até chegar a 100 gramas é oxigênio. Então, se a gente pegar 100 menos 81,6, vai dar 18,4 gramas de oxigênio.
Então, conforme já falei anteriormente, você pega o cloro, ele vai reagir com oxigênio numa determinada proporção e vai produzir esse óxido de cloro. Qual que seria essa proporção? Ó? Seria 81,6 gramas de cloro, ele vai reagir com 18,4 gramas de oxigênio, e aí vai produzir o quê? 100 gramas de óxido de cloro. Então, a gente tem a seguinte proporção, ó. 81,6 gramas de cloro, ele vai reagir com 18,4 gramas de oxigênio. Agora, ele pede aqui, ó, 5 gramas de cloro. Então, a gente coloca aqui, ó, 5 gramas de cloro, vão reagir, vão produzir X gramas de oxigênio. Então, a gente resolve essa regra de 3. Resolvendo direto essa regra de 3, com o uso da calculadora, o valor de X vai dar igual a 1,3 gramas de oxigênio. Então, se você tiver 5 gramas de cloro, você vai precisar de 1,13 gramas de oxigênio para reagir. Então, essa daqui seria a resposta desse item A. Agora, para terminar esse exemplo 7, seria esse item B, que ele fala: determine a fórmula molecular desse óxido. Então, teve um exercício que a gente viu, se a gente pegar a massa de cada um dos elementos químicos, a massa em gramas, e a gente dividir pela sua respectiva massa atômica, a essa razão a gente chega nessa proporção, nesses coeficientes que seriam o X e o Y. Então, a gente pega aqui, ó, em 100 gramas, né, desse óxido. Do cloro, a gente vai ter 81,6 gramas. Ó. Se a gente pegar 100 gramas desse óxido, nós vamos ter 81,6 gramas de cloro. Então, eu coloquei aqui, ó, 81,6 gramas. E de oxigênio, nós vamos ter 18,4 gramas. Então, 18,4 gramas de oxigênio. E aí a gente divide pelas suas respectivas massas atômicas. E foi fornecido aqui, ó, do cloro 35,5 e do oxigênio foi 16. Fazendo na calculadora, 81,6 dividido por 35,5 deu aproximadamente aqui para o cloro 2,30. E fazendo na calculadora 18,4 dividido por 16, deu 1,15 para o oxigênio. Agora deu números quebrados, né? Como que a gente faz para deixar com números inteiros? A gente sempre divide pelo menor número. Nesse caso aqui, ó, 2,30 e 1,15, o menor número deu 1,15. Então, a gente divide tudo por 1,15. Então, 2,30 dividido por 1,15 vai dar 2. Então, vai ficar Cl2. E 1,15 dividido por 1,15 vai dar 1. Então, ficou oxigênio 1. Esse 1 a gente não precisa pôr. Então, a fórmula molecular desse óxido, né, seria Cl2, ó, que seria a resposta desse item B de bola do exemplo 7. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes a essa aula de hoje e a lista de exercício 1, eu já coloquei lá no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar esse vídeo da aula, essa gravação vou colocar no YouTube, e aí eu mando o link da aula de hoje no grupo do WhatsApp da turma. Vou encerrar a gravação aqui.